dando prosseguimento para a Conferência 6, cuja temática é Cuidar de quem cuida, também importa, com a Tenente-Coronel Eliane Cristine Bezerra de Lima. A Tenente-Coronel Eliane Cristine Bezerra de Lima é doutoranda em Psicologia da UFRJ, é mestre em Psicologia Social pela Universidade Católica de Petrópolis, graduação em Sociologia e Psicologia. Ela é chefe da seção da Psicologia em Desastres, atuando na área de emergência em desastres, de abordagem a suicida e saúde mental. Participa também como psicóloga especialista, participou no desastre de Brumadinho, Minas Gerais, em Guarujá, São Paulo, Niterói, Boate 4x4, no centro do Rio, comunidade de Rio das Pedras. Então, seja bem-vinda, Tenente Coronel Eliane. E também, nessa palestra, nós estamos também a Tenente Aline Poça Silva Anjos. Ela é mestre em Serviço Social pela FRJ, especialista em Serviço Social e Saúde pela UERJ, assistente social da área do trabalho, participante da Comissão Social Jurídica do CREA, da 7ª Região, e atua em apoio à equipe multidisciplinar da Seção de Psicologia em Desastres. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês duas aqui. Nós queremos agradecer imensamente, em nome da comissão organizadora, em nome da professora Eliane e da professora Rose. Sejam bem-vindas. Agradecemos a disponibilidade, a atenção e todo o trabalho que vocês fazem aqui. Então, sejam bem-vindas, fiquem à vontade para compartilhar conosco o conhecimento e a experiência de vocês. Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos em duas aqui numa mesma telinha, mas a gente vai se dividir aqui de acordo, né, com a nossa apresentação. A gente, bom, é do Corpo de Bombeiros, né, militar do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro a gente quer agradecer, eu quero agradecer em especial a Janaína, né, pelo convite. Foi uma grata surpresa, né, para a gente estar podendo compartilhar um pouco da experiência, né, nossa técnica, né, profissional dentro da instituição. Sabemos que é um evento de profissionais da área de enfermagem, né? Primeiramente, agradecer a todos os profissionais, né, que estão aí na linha de frente, que são profissionais que estão na linha de frente, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, por tudo que tem feito, né, nesse período tão difícil, né, para toda a sociedade. Agradecer, né, a equipe da jornada, que organizou a jornada, pela organização das palestras, né, pela oportunização, né, de estarmos aqui compartilhando nossa experiência também. E a gente vai tratar um pouquinho exatamente dessa experiência, né, de prevenção em saúde mental, de prevenção de resposta em saúde mental, né, dentro do Corpo de Bombeiros Militar, dessa equipe multidisciplinar. Apresentação. Pode compartilhar aqui com a gente na tela? Fica melhor para poder passar, para vocês passarem. Tá bom. Peraí. Eu só queria colocar daquela forma menorzinha. Não, tem que abrir de qualquer forma. Bom, vamos lá. Bom, o Serviço de Psicologia em Desastres, ele foi criado, né, com o objetivo, né, através dessa portaria do Corpo de Bombeiros, ele foi criado, né, com o objetivo exatamente de dar respostas aí às 3 fases do desastre. Eu vou passar para a Tenente Coronel Eliane, até para ela poder falar um pouco dessa experiência dela junto ao desastre, né, conforme foi falado do currículo, ela tem várias experiências, e aí o porquê da criação da sessão, para que a gente possa entrar
especificamente nessa nossa rotina. Tá certo? Vamos lá. Ou tá pertinho. Oh, coisa boa. Janaína, Chega pra cá. tá me ouvindo bem, vendo bem, tá tudo bem? Sim, tá tudo certo. A gente só precisa que você amplie aqui um pouco a imagem, que possa aplicar na janela para que fique em tela inteira. Ah, tá. Tá ok? Mas o áudio tá bom. Por enquanto aqui ainda não modificou para mim, não. Só é ruim Não que a gente modificou? a gente não se vê mais, né? É. Nem vejo Isso, é. Tá aí a gente fica só olhando a tela. Isso, vocês vão seguindo, olhando a apresentação, mas nós estamos vendo bem. Tá bom. Tá bom, Janaína, essa coisa do online, meu Deus, a falta de ver esse povo. É verdade, Vamos em breve, lá. né? Vamos torcer para que estejamos todos juntos. Pelo amor de Deus, dá mais não, eu quero ver essa gente toda. Me diz uma coisa, é isso que a Aline falou, esse público, eu estou falando com enfermeiros e enfermeiras, é isso? Você está falando nós temos um público grande de profissionais de enfermagem, sim, mas a gente tem aqui o público em geral, temos também psicólogos, assistentes sociais, e temos um grande número de pessoas da sociedade, né? Pessoas em geral. A gente tem um número significativo de estudantes, porém de diversas áreas. Tá bom, então a gente está falando com um grupo diverso, multi, né? Então tá. Vamos lá. Nós estamos aqui numa jornada, correto? Uma jornada de Setembro Amarelo. Se a gente for pensar, né, no sentido da palavra, a jornada é um caminho. E por estarmos nesse caminho, a gente até pensou em estruturar uma apresentação muito formal, conteudista, porque essa caminhada a gente está construindo juntos, né? Então, eu estou na corporação há 21 anos, né? Hoje estou no meu último posto como coronel psicóloga, sou da primeira turma. Não preciso de apresentações, porque você já o fez, né? Junto com a Aline, enfim. Primeiro eu quero falar da minha gratidão em poder participar, estar falando para tanta gente, um grupo diverso. Isso é um privilégio, um encontro como esse, uma temática tão importante, é realmente inspirador. Agradecer o convite, né, feito pela Aline, que é uma amiga, uma colega de trabalho que está comigo todos os dias, compartilhando esse fazer. A você, Janaína, pelo convite, né, pela oportunidade. Dizer que é uma alegria, eu queria estar presente perto de todo mundo. Eu tenho uma dificuldade com essa história de distância, de online, mas o contexto pede. Porque a gente que cuida de gente, que gosta de gente, a gente quer estar perto deles, né? Então eu sei que muita gente se identifica com essa minha fala, porque falar aqui para vocês olhando para uma tela não me agrada muito, mas é o que tem para hoje. Então, vamos lá. Eu sou especialista em desastres, né? Eu sou psicóloga do desastre, e eu estou atuando nessa área especificamente há 10 anos. E conforme foi dito, já participei de grandes eventos dentro e fora do estado, com uma grande atuação na resposta, porém, desde sempre a gente atuando, considerando, vou resumir 3 fases do desastre: pré-desastre, durante o desastre e pós-desastre. Durante o desastre, a fase da resposta é a fase que tem mais glamour, que tem mais evidência, que todo mundo mais curte, que todo mundo mais toma conhecimento, em razão da mídia, mas a gente não considera essa fase a mais importante. Na resposta, tudo já aconteceu, né? Os afetados já estão ali pedindo por socorro. O que a gente entende como trabalho fundamental é a primeira fase da prevenção. E a gente vem desenvolvendo várias ações, um trabalho
contínuo na fase preventiva, porém, até o início desse ano, nós não tínhamos a área da psicologia, eu sou da primeira turma, e a psicologia na corporação, ela é conhecida como a clínica. E a gente, 10 anos, vem trabalhando nessa área do desastre sem ter área legitimada. Então, o primeiro sonho que a gente conseguiu realizar é legitimar a área da psicologia do desastre na corporação. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro hoje tem o serviço de psicologia em desastres, a área legitimada, e em razão disso a gente conseguiu criar uma seção de psicologia em desastres. Então, a portaria foi publicada no Diário Oficial, no dia 22 de fevereiro, e amplamente divulgada na corporação. Passa aí para mim. Ela vai botar para passar. Ah, ela que bota? Ela vai botar. Mas vai colocar. E aí, Janaína, tá tudo bem? Sim, tudo bem. Eu vou colocar aqui a apresentação novamente, o nosso técnico vai colocar, porque vocês conseguem falar e ver, né? E aí a gente passa para vocês os slides. Já estou colocando, mas pode seguir na sua fala. Tá ótimo. E é importante, né? Assim, a gente vai dialogando, interrompendo, isso não tem problema nenhum, porque a ideia é a gente estabelecer aqui uma conversa, e assim, de uma forma que fique muito clara. Então a gente não precisa estar engessado, preocupado em formatação, em formalidade. A ideia é que a gente se faça entender de uma forma didática e muito leve. Isso aqui é uma conversa que hoje eu estou dividindo com vocês o meu fazer. Isso é uma alegria, porque muita gente não conhece, não é verdade? Então vamos lá. E aí a gente conseguiu criar o serviço na corporação. Aí hoje nós temos uma sessão, eu sou a chefe dessa sessão, e a gente tem como equipe... Ela está passando lá? Não, aí a gente vai passar enquanto isso. Tá. E aqui, para vocês verem, a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar. Eu, outra psicóloga, a Major Aline, a Tenente Aline, é muita Aline, né, gente? A outra Tenente Aline que está aqui comigo, que é assistente social, e a Capitão Corina, que é médica psiquiatra. A gente sente falta dos enfermeiros, mas a corporação pega todo mundo para ficar lá na linha de frente no hospital na Covid e não cede uma para nós. E aí ficam lá o tempo todo na resposta e a gente não consegue. Mas faz parte, a gente continua na luta. Então, a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar composta por nós 4, né? E aqui a gente fez um retratinho da nossa sessão, que nessa sessão aqui, a gente praticamente é um espaço para o nosso planejamento, mas a gente também aproveita o espaço para acolher as demandas mais emergenciais, ou se a gente precisar marcar algum atendimento que seja importante, a gente também marca aqui na sessão. De vez em quando tem um que bate a porta, embora eles saibam que o trabalho não é clínico, mas é uma sessão que acolhe o público interno e os dependentes. Então, a gente pensou aqui em cada detalhe, né? Quando a gente fala de ambiência, a gente está falando, importante dizer aqui, o Janaína, as coisas vão surgindo, tá? Porque eu estou sem nenhum script, nada pronto, eu estou falando do que eu faço, então a gente está trabalhando com aquilo que vem. É importante a gente fazer o link, o seguinte: a gente está falando de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Para a gente prevenir o suicídio é o topo, é a ponta do iceberg, né? O cara pensar em morrer, quando você olha para baixo, teve um processo de adoecimento, ninguém dorme bem, acorda mal pensando em morte. Tem um processo de adoecimento, tem um tempo, né, comumente médio e longo, onde isso é desenvolvido. E a gente sabe que quando a pessoa tem ideação suicida, que ela chega a pensar em morte, ela passou por vários momentos onde ela não foi cuidada. Né? Pode ter sido em razão da falta do próprio autocuidado,
da falta de um cuidado técnico ou da falta de um cuidado da rede mais próxima protetiva dela. Enfim, faltou cuidado. Então, a gente, quando pensou nesse espaço, a gente pensou em cuidado. Mesmo não sendo clínico, a gente pensou o que a gente apresentaria como imagem, como forma de acolher, como mensagem. Então, a gente pensou nos detalhes, no som da água, no cheiro, nas cores, nas flores. Porque a ambiência está provado cientificamente, né? O lugar onde você trabalha, ele também contribui para o seu estado emocional, de bem-estar ou não. Não é à toa que hoje os hospitais, comumente, aquela coisa mais branca, mais fria. Isso tem mudado, né? Os hospitais, eu estou falando aí para os profissionais da área, cada vez mais tem cara de hotel, né? E cada vez mais eles investem na ambiência, na humanização do espaço, porque está provado que a gente precisa estar no lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente possa, de alguma forma, se remeter a uma cena familiar, a uma planta, né? O verde, a coisa da natureza, a cor da parede, tudo isso influencia. Enfim, então a gente pensou nesses detalhes para poder acolher as pessoas. E quando a gente recebe, se a gente fosse pensar igual em casa, né? A gente prepara o melhor de nós para aquele que vai sentar no nosso sofá. E a gente pensou exatamente assim. E essa sessão foi criada com esse objetivo. A gente fica aqui muito pouco, porque o nosso trabalho é no estado, né, itinerante. A gente transita pelos quartéis. E dentro dessa proposta, a gente pensou, nós vamos fazer um trabalho nas 3 fases, né? Pré, durante e pós o desastre. Nós estamos aqui para cuidar, para acolher, porque o maior objetivo quando a gente pensa em saúde, eu sou uma militante nesse sentido, de levantar a bandeira da prevenção. E, infelizmente, isso é uma realidade nossa, faz parte da nossa cultura, e acredito que em outras instituições isso também possa ser uma realidade, que a nossa cultura, a nossa instituição, ela investe muito mais, quase que todo o seu investimento é na resposta, é no curativo. É claro que a gente precisa dessa retaguarda, é claro que a gente precisa disso, tudo é importante, mas não é só isso. O bombeiro adoeceu e eu ter para onde encaminhá-lo é maravilhoso, é necessário. Mas eu preciso fazer alguma coisa para contribuir para que esse militar adoeça menos, para que ele precise menos desse hospital, para que ele precise menos dessas nossas policlínicas e desses ambulatórios. Então, pensar em saúde no sentido lato sensu, né? Físico, mental, espiritual, social. Esse estado de coisas a gente tem que pensar na prevenção. E aí a prevenção é o nosso carro-chefe, né? É o nosso serviço de base, são as nossas ações primárias, onde o maior objetivo é cuidar desse militar, para que ele não adoeça. O nosso público interno são os militares, né? Na resposta, a gente até acolhe a população, familiares, é inevitável, todo mundo está ali como afetado, sofrendo, então não tem jeito, missão dupla. Mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, o nosso trabalho é com o público interno, né? Com os bombeiros da prontidão, com os bombeiros que correm na rua, com os bombeiros que vocês encontram aí nas esquinas que passam com aquelas viaturas. A gente estabeleceu as 3 fases do desastre, antes, durante e depois. E no antes, no preventivo, a gente tem esse programa Entre Nós, como vocês estão vendo aí, que a gente iniciou com os combatentes, vocês estão vendo aí na foto,
E a gente, quando acabar, a gente está nesse trabalho entre nós com eles há 7 meses. Depois de 7 meses, a gente acaba com eles em novembro. A gente entra no planejamento da nova rodada com os profissionais da saúde. Por que vocês começaram com os combatentes e não começaram com o público, com os profissionais da saúde, Eliane? Porque nós estamos dentro do quartel, né? Eu sou uma profissional da saúde que nunca vesti branco. Minha farda sempre foi a CAC. Por conta do meu fazer. Eu estou no desastre com os combatentes, né? E aí, como nós estamos no quartel, a gente começou com um público que já é nosso. E os enfermeiros e médicos ficam lá no Rio Comprido, no nosso hospital. Mas a segunda rodada, isso foi acordado já com a direção. A gente vai cuidar agora de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente vai tentar, inclusive, incluir os maqueiros, que são praças com essa função. Então, é importante cuidar de todo mundo, né? Tanta gente para a gente cuidar, mas a gente tem um calendário para seguir e não tem pernas para tudo, né? São 12 mil militares na ativa e nós 4, com essa demanda. Então, nesse programa Entre Nós, a gente trabalha, a Aline vai mostrar para vocês, vai ilustrar aqui através de algumas fotos as ações, né? Na prevenção, na resposta, no pós-desastre. Aí, só para reforçar, é um programa que acontece semanalmente. Toda semana a gente está com uma aula de serviço, cada dia no lugar. A gente está no quartel de São Gonçalo, a gente está no quartel da Barra, a gente está no quartel central, a gente está no quartel da Penha. A gente está com os bombeiros do Rabecão. Então, é itinerante. O que é muito bacana, primeiramente, é que nós, né, equipe, nós vamos até eles. Isso já é uma postura de valorização, né? Nós que vamos até eles. E a gente fica junto uma vez por semana, por um tempo de 1h30, mais ou menos, fazendo um trabalho de descompressão emocional, né? Muito claro em razão desse contexto de pandemia. E a gente fica 1h30, a gente utiliza de várias técnicas, né? Vários instrumentos, dinâmica de grupo, estudo de caso, roda de conversa, vídeo e textos reflexivos, dinâmicas de construção voltadas mais para a arte. Então, são muitas... Dinâmica de grupo, né? Para quem é psicólogo que está me ouvindo, tendo o Moreno como referência, então a gente tem várias ferramentas para desenvolver com eles. E cada semana, para dinamizar, a gente leva uma dessas técnicas para poder aplicar. E nesse espaço de descompressão emocional, o que a gente percebe? A gente percebe que o fato da gente, né, oportunizar esse compartilhamento de emoções e de sentimentos que eles não compartilham com os chefes, eles não compartilham no pátio, eles não compartilham no dia a dia, só de oportunizar esse espaço já é de grande valia, né? Já é muito bem-vindo. A gente tem semanalmente feedback deles e a experiência vai mostrando isso, né? É muito lindo, acontecem ali coisas muito profundas que ficam entre nós e ali eles fazem esse esvaziamento emocional, compartilham esses sentimentos, então ali é um momento que a gente chora, é um momento que a gente compartilha sonhos, medos, e é muito importante a gente falar disso, porque no Corpo de Bombeiros a gente tem um desafio muito grande, que é esse herói, né? Aí vem o mito do herói, essa mística que nem sempre nos favorece enquanto profissionais que cuidamos deles. Esse herói tem muita dificuldade, muita resistência em admitir, né, os seus limites, em admitir suas limitações. Então, não é simples ele reconhecer
que não pode todas as coisas, ele reconhecer que o herói, né, funciona, trabalha e existe até a página 2, né? E nós estamos ali para cuidar desse ser humano, desse homem que veste a farda, dessa mulher que veste a farda. A gente cuida do ser humano, a gente não cuida das patentes do militar. Eu não cuido do cabo, do sargento, do capitão, do tenente, não me importa qual a graduação ou a patente dele. Me importa que ele é uma pessoa, um ser humano que está ali, em serviço, em missão, cuidando de gente, cuidando de outras pessoas e que também precisa de cuidado. E assim como vocês, né, a beleza da nossa profissão, eu fico sempre muito emocionada quando eu falo isso. O nosso trabalho é quase como um sacerdócio, né? É muita dedicação, gente que cuida de gente, é um trabalho que toca as pessoas muito além de técnicas. A gente utiliza de alguns instrumentos aí porque a gente precisa também estar respaldado na literatura, na ciência. Mas tem coisas que acontecem, na psicologia isso é muito comum, mas na enfermagem, né, nas outras áreas isso não é diferente, que quando a gente cuida de gente, a gente toca a alma dessas pessoas. O nosso trabalho não é quantitativo. Né? É lindo de ver, porque é um momento que não são os números que são atores principais. São as pessoas, o nosso trabalho é quali. Eu posso ficar com uma pessoa mais de uma hora e aquele trabalho vai ter um significado tão profundo. Vai fazer a diferença decisiva na vida de alguém. Isso é de um significado muito grande, né? Então, essa é a beleza. Para os enfermeiros, talvez seja a maioria aí, eles sabem o que eu estou falando. Se fizer uma pesquisa, um levantamento, perguntar para o enfermeiro por que ele escolheu ser enfermeiro, ninguém vai dizer que porque tem estágio, porque quer ser rico. Porque ele vai dizer porque ele quer cuidar, porque ele quer ajudar pessoas. E não há missão mais nobre que isso. Não há. Existem profissões diversas e talvez mais importantes, talvez mais bem remuneradas, talvez mais bem reconhecidas, mas não há profissão mais nobre que aquela de cuidar de gente. E a gente pode pegar uma fala, eu sempre tenho oportunidade de ver isso, de Jung, né, que foi um grande discípulo de Freud, quando ele fala assim, domine todas as técnicas, né, mas quando você estiver cuidando de uma humana, se coloque na condição de outra humana. Porque é isso, quando você está cuidando de gente, você tem que estar nesse lugar. Então, a gente não cuida dos militares com as suas patentes e graduações, e as graduações. A gente cuida desses homens e dessas mulheres que vestem essa farda. Então, o mito do herói é um desafio para nós, porque eles são resistentes. E aí é importante a gente utilizar, né, de algumas técnicas como estratégia para facilitar essa fala, né, essa exposição dele dizer em grupo que ele precisa compartilhar determinada coisa, que ele sonha com outra coisa. É muito lindo quando isso começa a surgir. Todo encontro é diferente, a gente fica tocado, a gente compartilha os medos, né, os anseios. E nessa descompressão emocional, lógico, né, a gente sabe o que a gente está fazendo ali, a gente aproveita para poder trabalhar a diminuição de danos, né, relacionada a estresse e ansiedade. Esse é o grande barato.
a gente oportuniza uma fala e um espaço para poder ajudá-los a ir elaborando essas questões. Isso tem dado um resultado muito positivo, né, muito gratificante, maravilhoso quando a gente tem feedback, né, vindo deles, enfim. E é isso. Vou passar aqui para a Aline para ela poder mostrar, ilustrar, falar um pouquinho do nosso trabalho na prática, mas eu quero dizer para vocês, né, que estão me ouvindo, profissionais independentes da área, quem se propõe a cuidar de gente, né, primeiro que tem que gostar de gente. E a gente só vive isso e vê isso na prática, né? Tem muito enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e tal, que escolheram o administrativo e que está tudo bem, não tem problema, está cuidando de outra forma. Mas aquele que se propõe a olhar no olho, pegar na mão, dar o abraço, esse profissional especial, ele precisa saber que você ali está mexendo com questões muito profundas, com sentimentos e emoções que as pessoas compartilham conosco, talvez o que elas não compartilham nem com os pastores e padres. E aí está a nossa responsabilidade de ter um olhar generoso, de ter um olhar empático, de perceber que a gente está diante de uma alma humana, de perceber o nosso papel ali, da responsabilidade de você ser uma retaguarda forte, que ajude, como a gente diz no desastre, a que eles ressignifiquem suas vidas. A última fase do desastre para nós é mais difícil, né? Fase do re, ajudá-los a recomeçar, a ressignificar, reconstruir a vida a partir de uma dor, ou de várias, de tantas perdas. Então, nós estamos agora vivendo ainda um desastre biológico, que é a Covid-19. Nós estamos ainda na resposta. Nós estamos ainda nesse front, vivendo esse estado de coisas, onde as pessoas estão impactadas sim, onde a ansiedade e a depressão, elas estão crescendo de forma devastadora, e isso contribui para o adoecimento mental e emocional que pode levar à ideia de morte. Então, meus queridos e minhas queridas, olha, prevenção é tudo. Prevenção é tudo. A gente pode lançar mão das 3 formas de cuidado, que é o que a gente faz diariamente. Autocuidado, não abram mão disso. Tem coisas que eu posso fazer por vocês, mas tem coisas que só vocês podem fazer por vocês. Então, aprender a dizer não, a se relacionar com qualidade, a tentar desenvolver aquilo que dá prazer, que traz felicidade e bem-estar, a se cuidar em termos de saúde, né, física e mental. Então, o autocuidado, o cuidado técnico, né, tem coisas que eu não dou conta sozinha. Então, o que eu preciso fazer? Pode ser desde uma técnica de estética, que cuidar da aparência também faz bem, faz parte. Quem é que não gosta de andar com as unhas bonitinhas? Então, esse autocuidado, o cuidado técnico de ter a consciência e a maturidade, não estou dando conta, vou buscar ajuda. E o cuidado uns com os outros, que é o que a gente pede para esses meninos aqui, essa prontidão todo dia. Vocês são o primeiro socorro do outro. E isso está dentro da empresa, e isso está dentro do hospital, e isso está dentro da universidade. A gente precisa também falar com esses professores, porque eles estão entre os profissionais que são muito acometidos de burnout, estresse e trabalho. Então, os profissionais de educação. Nós, enquanto equipe, nós somos o primeiro socorro um do outro. Então, a gente precisa ter um olhar generoso para o colega, perceber se ele não está bem, perceber onde a gente pode ajudar, perceber os sinais de adoecimento, para a gente poder encaminhar, acolher, muitas vezes pegar na mão mesmo, ajudá-lo, porque é aí que está a diferença. A gente está aqui só para isso, para fazer a diferença na vida do outro. E muitas vezes a gente precisa da profissão para tomar esse destino. Então, cuidem dos outros e cuidem de si também.
Isso é muito importante. Se a gente começar a ter um olhar generoso conosco e com os outros, a gente vai ajudar mais, a gente vai cuidar mais e a gente vai adoecer menos, porque o objetivo maior é esse. Né? Tudo que a gente pede na vida, todo dia, é saúde. Momento como pandemia, tudo que a gente pede é saúde. Né? Vocês aí, área de saúde. 2 desafios, né? Os bombeiros como heróis. Um dos maiores medos não é só de se contaminar, mas também de contaminar. A gente virou vítima e vetor. E esse é um desafio, né? Viver esse medo, passar por isso sem viver tantos lutos, sem tantos adoecimentos. Ansiedade e depressão levam à ideação suicida. O pensamento de morte não surge de uma hora para outra. Tem um processo de adoecimento. Para que isso não aconteça, a gente precisa cuidar da saúde. Então, prevenção é tudo. Prevenção tem que ser uma bandeira. Suicídio não tem que ser falado só em setembro. Né? A gente está agora, culturalmente, colocando todas as temáticas em campanha. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco. Mas as temáticas de saúde precisam ser faladas de janeiro a janeiro. A gente não precisa de campanha para poder cuidar disso e falar disso. Então, as campanhas oportunizam se falar mais. Mas a gente precisa falar sempre. Sempre. Então, vocês vão ver agora um pouquinho. Agora é a parte mais gostosa, né? Eu vim com essa teoria toda. A Aline vai mostrar aqui como é que tudo isso que eu estou falando aqui acontece de verdade. Vocês vão ver como é lindo. E eu não sei se tem oportunidade, Janaína, de depois a gente responder perguntas ou a gente trocar com eles. Eu quero já de antemão me colocar à disposição, que pode ser que eles tenham dúvidas ou curiosidades ou algum questionamento. E eu estou à disposição para quando a gente acabar aqui de apresentar, a gente poder falar. Eu estava acompanhando a última profissional, aí tinha aqui um chat, uma imagem aqui que a gente via as mensagens. Agora eu não estou vendo nada e estou só com a tela fria aqui, pois é, né? Oh, meu Deus. E aí então, eu não sei se você poderá abordar, mas tem uma questão que estão colocando aqui. Não sei se poderia falar um pouco sobre isso, né? Fugindo um pouquinho do que você está abordando agora, assim, como é que a gente aborda uma pessoa com a tentativa de suicídio, né? Um tentante? Como é que a gente aborda numa situação, se tem essa experiência, que poderia nos contar um pouco como é que o Corpo de Bombeiros aborda, quais são as técnicas, como que nós poderíamos fazer diante de uma situação em que nós encontramos, por exemplo, uma pessoa sentada na beira de uma ponte, de um prédio, se existe alguma orientação nesse aspecto que poderia compartilhar com a gente. Isso, vamos lá. Primeira coisa que você tem que estar preparado para abordar um tentante, né? Eu já abordei alguns, eu sou da primeira turma de negociadores da corporação. As pessoas me veem... Me veem? Que maldade, eu não vejo ninguém. Então, esse curso aqui, já que vocês estão me vendo, gente, eu queria estar vendo ele. Você consegue visualizar? Nós estamos te vendo e transmitimos no YouTube, então a gente não consegue ver ninguém, mas nós tivemos. Então, vamos lá. Esse curso aqui é o CATS, Curso de Abordagem Técnicas e Tentativa de Suicídio. É um curso que a corporação oferece para os militares e para militares de outras instituições. Todas elas, né? Polícias, de uma forma geral, Exército, Marinha Aeronáutica. Eu participei da primeira turma como um preparo, como uma formação para ser instrutora, né? Hoje eu sou instrutora na disciplina de Psicologia Positiva do curso. E o curso é oferecido pelo CIEB, o Centro de Instrução, né, do Bombeiro, que fica na escola lá em Guadalupe. E está acontecendo, né, uma turma desse curso agora, o curso está em andamento. Então, assim, primeiro que para você abordar, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado tecnicamente? Vou falar uma coisa para vocês.
tem muita gente que não tem ideia, que não tem preparo técnico nenhum e que consegue salvar. Sabe por que essas pessoas conseguem? Primeiro que tem coisas que a gente não explica, né? Tá num campo mais subliminar, que a gente, cada um interpreta do seu jeito. Mas essas pessoas, vamos pensar aí no andarilho, não se viu aí. Tá andando, viu alguém na passarela e se propôs uma coisa que funciona, tudo que a gente está dizendo aqui. Ele se coloca no lugar de gente. Isso faz diferença. Porque o olho, né, o olhar, quando você cuida do outro nessa condição, é diferente. E aí tem horas que só precisa disso. Se funciona, tá tudo ok. Mas quando a gente, né, enquanto profissional, a gente pensa na técnica, na abordagem mais correta, tem várias questões, né? Eu vou falar aqui en passant, só para iluminar, né, para vocês terem uma ideia, porque não dá para a gente se aprofundar. A primeira coisa que a gente olha é o cenário. Então, onde está? Ele está numa passarela, ele está na janela de um prédio, ele está numa ponte. É o cenário. Para eu também saber como é que eu chego nesse lugar, para eu não ter duas vítimas, correto? Avaliação de cena, que a gente chama. É claro que se tiver tempo, dependendo desse contexto, desse cenário, você vai ligar para 193. 193. Bombeiro é o profissional para fazer esse tipo de resgate. Mas pode acontecer de você estar passando, o negócio está ali na tua frente, você faz o quê? Eu não dá tempo, eu estou longe do quartel, não sou bombeiro, esqueci o número, preciso fazer alguma coisa. Avaliação de cena, você não pode se colocar em risco, porque senão teremos duas vítimas. Perfil da vítima. Então, comumente, os tentantes depressivos, eles têm essa postura corporal, né, mais caída, geralmente estão sentados ou cabisbaixo. Tem uma postura corporal que fala ali. Né? Os dependentes químicos, os agressivos, eles têm uma outra postura corporal. Comumente tem uma inquietação, né? Tem um discurso ali, não aproxima, ou uma postura mais agressiva. Alguns lançam mão de algum objeto para que, se alguém tentar se aproximar, ele tacar. Então, avalia o perfil para ver como é que você chega ali, né? Porque é diferente se abordar um depressivo e abordar um agressivo. A postura é sempre de tentar uma aproximação. Você vai tentando uma aproximação, isso de forma muito discreta. Desculpa, é um passinho, outro passinho. Você, quando se aproximar que estiver audível, de você falar, né, no meu caso, meu nome é Eliane, sou psicóloga do bombeiro e eu estou aqui para te ouvir. Você não diz bom dia, boa tarde, boa noite, você não pergunta se está tudo bem, você não diz que vai ajudá-lo, não é isso, você diz que está ali para ouvi-lo. E aí vem as reações, né? Não quero falar com ninguém, sai daí, se afasta. Não, tudo bem, dá um passo para trás, recua, e você vai trabalhando em cima do que a vítima, o tentante, vai te oferecendo. É importante que você pergunte o nome, né? A identidade é fundamental. Qual é o seu nome? Não quero falar, não interessa. Tá tudo bem. O meu é Eliane. A negociação, ela demanda um tempo, às vezes ela acontece de forma mais rápida, às vezes ela demora, se estende, e ela vai se dando à medida que o tentante vai confiando em você. Então, quando ele não quiser eu ficar arredio, gritar, tá tudo bem, aquilo tudo faz parte do jogo, e aí você não tá tudo bem, porque o meu nome é Eliane, e aí você pergunta o nome, comumente ele vai trazendo informações. O que você vai desenvolvendo nesse discurso? Há quanto tempo você está aqui?
por que razão você está aqui fazendo isso. É fundamental o teu desafio, não é o teu objetivo, mas o teu desafio é descobrir ali o que é fator protetivo e o que é fator de risco para aquela pessoa. Exemplo, estou com um homem que está tentando suicídio, e aí você descobre, é o Fernando. E aí, Fernando, por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? O que aconteceu? Quero te ouvir. Aí ele vai soltar uma fala. Não interessa. Olha só, eu quero ficar aqui, eu vou me matar, se afasta, não quero que chame ninguém. Você pode silenciar, você aguarda, e aí você retoma, né? Sempre falando o nome. É importante que você descubra a identidade. Se você não descobrir, você tenta insistindo, tem uma hora que ele vai dizer. E se não disser? Se não disser, você vai trabalhar, né, em cima dos dados que você tem. Olha só, é importante que você me diga, é importante que você colabore comigo. Diferente do desafio de descobrir os fatores de proteção e de risco, o teu objetivo é tirá-lo dali, correto? Então, no CBMERGE, a gente tem a forma tática de tirar alguém de um lugar que tem risco. Né? Você chega nele por rapel, invertido ou não, você chega nele por trás, por impulso, por pressão. Você tenta chegar na vítima usando as técnicas que os bombeiros combatentes têm. Isso é tático, é abordagem tática. Pegou, tirou de cena. A abordagem técnica é a negociação. É você contribuir, ajudá-lo, a convencê-lo, você ajudá-lo e convencê-lo de sair daquele lugar, né, sem a abordagem técnica. Então, o objetivo é tirá-lo do risco. E aí você vai dizer, eu quero ouvir você. Lembrando, a gente tem que ir falando, né? Todo mundo, né, que pensa em morte, que quer se matar, que pensa em se matar e que tenta, e ele está querendo matar o que lhe aflige. Né? O grito de socorro é pelo problema, o pano de fundo que está por trás daquilo. E aí chega alguém que quer ouvi-lo, que se preocupou com isso, que o coloca num lugar de importante. E esse olhar generoso, essa escuta mais qualificada, essa postura de servidão, isso é percebido. E isso tem o efeito na contribuição dele. Isso está provado cientificamente, que a técnica da negociação, ela tem esse efeito, né? Não só de valorização, mas de fazer com que o outro, por isso que é importante estabelecer confiança, ele consiga falar dessa dor que está nesse pano de fundo. Né? O que lhe aflige para ele tomar essa decisão. Você diz, olha, eu estou aqui absolutamente disponível, sem um pingo de pressa. Nós temos todo o tempo do mundo. Eu quero ouvir você. Eu quero ver a tua história. E para isso, é muito importante que a gente saia desse cenário que a gente está correndo risco. Você, eu. E para eu poder te ouvir, a gente precisa sair daqui. Você vai tentando. Volto a dizer que tudo vai depender do cenário. Tem cenários que você não tem como dialogar. Né? Você não tem acesso para poder conversar. E não tem jeito que você vai ter que utilizar a tática. Eu estou falando em condições onde você está ali de frente para a vítima, estabelecendo um diálogo, sendo audível, né? Podendo olhar para a pessoa. Então, você vai tentar tirá-lo de cena e tentar descobrir se ele fala assim, eu não quero falar com aquela cretina, aquela mulher destruiu minha vida e tal. Ou então ele vai falar de dívida, ou então ele vai dizer que está sendo ameaçado de morte. Tem várias temáticas, né? Vários panos de fundo. Você já sabe que a mulher é um risco. E aí você não vai ficar com a mulher como pauta. Você pode dizer assim, e você tem filhos com ela? Tenho 2. Quais as idades deles? Eu tenho um de 3, um de 5. Pô, onde essas crianças estão agora? Pô, estão na escola, estão com a minha sogra.
você gosta desses filhos? Tudo que eu tenho, eles são tudo para mim. Então, aí você pega, eu estou dando só um exemplo, né, do que a gente vive, do que acontece. Você pega esse fator protetivo. Opa, ele ama os filhos servem de risco protetivo. Quais os nomes? Aí você fica com a pauta filhos no trabalho de negociação. Ah, não tem filhos. Tem trabalho? Tem. Trabalho é importante? Eu gosto do que eu faço. O trabalho é importante, mas eu não estou conseguindo trabalhar, não consigo produzir, porque aquela mulher é uma desgraçada. O trabalho é rede protetiva? Vamos ficar com o trabalho. Ah, você trabalha em quê? Quanto tempo que você está lá? Que bacana. E qual é a tua função lá? E aí você vai trabalhando com a temática do trabalho. Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, isso tem técnica, a gente vai aprendendo isso no curso. Eu estou tentando aqui não deixar o outro sem resposta, né? E tentar iluminar para ver como é que a coisa acontece. Avalie a cena para abordar, para você não ficar em risco. Tenta perceber o perfil da vítima. Começa a aproximação. Nessa aproximação tem a tua postura, né, corporal, o teu tom de voz, o teu olhar. Então, um agressivo, você não encara de frente, você não chega com essa postura. Meu nome é Iriana. Não. Né? Você chega mais com uma postura de servidão e que não ofereça ameaça. Pro depressivo, você tenta ficar numa postura igual. Se ele estiver sentado, você se agacha. Se você tiver oportunidade, ele está sentado em algum lugar e você senta do lado, e conversa assim de lado olhando. Tem toda uma técnica, né, corporal, isso tudo a gente aprende no curso. Porque você tem que trabalhar de acordo com o perfil do tentante. E aí o discurso vai ser muito em cima, não aborda perguntando como vai, nem bom dia, boa tarde, eu estou aqui para ajudá-lo, você está ali para ouvi-lo, para poder entender o que está acontecendo, você não tem pressa. E aí, em algum momento, se ele contribuir, você vai poder ajudá-lo sim. E para isso, é tão importante que vocês saiam desse lugar que oferece risco. E saindo dali, se sair dali, bingo, né? A coisa acontece, você permaneça ali, por favor, o tempo necessário para que haja esse esvaziamento, para que haja esse compartilhar de sentimentos, de emoções. Não caminha para o hospital público, para a psiquiatria de imediato, de forma alguma. Você vai ficar ali o tempo que for necessário. Vai trabalhando. O último passo desse processo, até o convencimento e o sucesso da ação, é você tirar desse diálogo o fator protetivo e de risco. Fica trabalhando sempre em cima do fator protetivo, para que ele possa se sentir confiante e compartilhando. Porque enquanto ele está esvaziando essa aflição, essa angústia toda, você está ajudando a ele nesse esvaziamento, as emoções elas vão alterando, né? O mais agressivo se acalma, o mais depressivo consegue dar o nome e as coisas vão se ajustando ali até que você o convença de sair. É importante também, a gente está falando aqui de cenários externos, né? Mas vocês podem de repente ser chamados para um vizinho, para algum amigo, um familiar. Vocês vão abordar às vezes dentro de casa se o método for a ingestão de medicação, né? O corte nos pulsos, né? Então isso também é muito comum, porque dependendo do método, o cenário muda, a abordagem muda, né? Enfim. Eu penso que é mais ou menos isso, tá, gente? Deixa eu ver o que eu poderia falar de importante. Eliane, muito obrigada pela sua explicação. Essa abordagem ela é importantíssima, clareou muito, tem muitas mensagens aqui no chat, nos comentários, né, falando da importância desses detalhes, dessa compreensão. Depois vocês dão uma olhada lá, várias felicitações, agradecimentos por poder compartilhar essa experiência.
Nós queríamos agora passar para a Aline, né? Para a Aline também poder compartilhar com a gente. Devido ao tempo, senão a gente ficaria aqui mais tempo conversando sobre essa abordagem. E a Eliane gosta de falar. E minha filha... Vamos marcar outros encontros, com certeza. Bom, vocês estão me vendo? Sim, não, né? Sim. Tá. Então tá, bom, dando continuidade, né, ao trabalho que a gente desenvolve lá no Corpo de Bombeiros, junto à tropa, à prontidão, é importante a gente falar, né, assim, na verdade vou reforçar, né, muitas coisas que a Eliane falou, né, a respeito da questão do acolhimento, né, lembrando que o bombeiro militar é um profissional, né, da resposta, é um profissional que tem, né, altos índices, né, de estresse por conta da função que ele exerce, da natureza do trabalho, né? Então, e tem toda essa mística, como foi falado, né, da questão do mito do herói, né, que a gente trabalha muito isso lá com eles, todos nós que somos da área de humanas, da área da saúde. E aí, esse acolhimento, né, a importância desse acolhimento por todos os profissionais, né, sejam aqueles que estão lá no hospital, sejam aqueles que estão lá na assistência, sejam aqueles que estão no desastre, né, ele é fundamental para que a gente possa ter esse bombeiro, esse trabalhador, né, mais próximo, né, da nossa técnica, né, do nosso diálogo e etc. E a importância da prevenção, né, como a gente falou, a prevenção, ela né, é de fundamental importância, tendo em vista aí essa questão do desastre, né, e de toda a situação que a gente vivencia, até por sermos profissionais da resposta, né. Então, assim como a gente tem na sociedade uma dificuldade grande, né, de trabalhos de prevenção, de trabalhar com prevenção, isso acredito que em todos os espaços ocupacionais, né, a gente tem também, né, como reflexo na instituição onde a gente trabalha. Então, obviamente, até pela natureza dessa função, né, de militar, de bombeiro militar, obviamente a prevenção muitas vezes fica em segundo plano. Então, a gente reforçar isso no nosso trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho, né, ali lado a lado, né, para que a gente possa dar importância e visibilidade à questão da prevenção. E aí, quando você trabalha a prevenção, você trabalha realmente uma relação de ganha-ganha, né, porque você está tirando o bombeiro, muitas vezes, né, daquela situação, né, já de um cuidado, né, secundário, né, trazendo para um cuidado primário, e a instituição também está ganhando, porque ela, obviamente, é muito mais barato, né, é muito menos custoso para ela, né, em questões, né, financeiras, investir num trabalho preventivo. O trabalho multidisciplinar, né, é de fundamental importância no contexto da saúde mental. A gente trabalha com algumas, né, eu entendo o meu trabalho hoje, né, como apoio à equipe, né, das psicólogas, como um apoio a essa equipe e, sobretudo, dentro de algumas políticas que a gente tem, né, como a própria política de saúde mental, a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a política de defesa civil, né, conforme foi falado, né, que a gente atua nas 3 fases do desastre. E esse trabalho envolve toda uma questão de vigilância, de prevenção, de escuta, de assistência, né, porque é gente cuidando de gente, né. E aí a gente vai passar um pouquinho, né, para a gente ser mais objetivos aí e ilustrativos, né, lembrando que antes de todo esse trabalho ser desenvolvido, né, obviamente a gente teve que vender, né, numa linguagem mais chula, né, a gente teve que vender o nosso peixe para alta cúpula, né, para os comandantes, né.
A gente hoje está dentro do Estado-Maior Operacional, né? É o segundo, a gente chama, né, que é a segunda, dentro da cadeia hierárquica, é o segundo maior aí dentro da cadeia hierárquica do SEDEMERGE. E a gente fez essa apresentação para os comandantes acerca do programa, dos projetos, das ações, né? E hoje, né, eu acredito que até a Coronel Iriane, por conta da experiência que ela tem, ela mesma fala muito isso, né? Hoje ela é mais demandada até do que, às vezes, nós demandamos, né, da corporação. Porque hoje há um olhar, né, do próprio comando um tanto diferenciado, não só por conta de todo esse contexto que também afeta os bombeiros, né? Contexto que a gente vive de muitos desafios, né? Mas também da necessidade de cuidar destes homens, porque já se percebe, né, que o trabalho junto à saúde mental ou em prevenção em saúde mental, ele vai se fazer muito mais importante, né, ou tão importante quanto o trabalho de resposta no momento que o bombeiro adoece, que muitas vezes vai parar numa psiquiatria, ou que muitas vezes a gente acaba perdendo esse militar, enfim. E aí a gente tem aqui, né, o trabalho na resposta, né, o último foi em Rio das Pedras, né, do desabamento, né, daquele domicílio, e em que foi feito toda uma preleção, foi feito todo um diálogo, né, ali com aqueles bombeiros que estavam em resgate, né, no momento ali de um estresse extremo, né, porque eu acho que vocês conseguem visualizar não só fora, mas dentro, né, exatamente do trabalho que é feito, do trabalho estressante, exaustivo, né, que esse militar tem no momento de caos, né? Então, foi feito um acolhimento aqui a esses bombeiros que estavam em resposta, né, àquela situação do desabamento. É importante dizer, Janaína, que no desastre, o trabalho, a gente trabalha no setting que a gente está vivendo, tá? Então, a gente acolhe os bombeiros no desastre, na chuva, no sol, no vento, na rua, na calçada. Não tem um cenário correto. No desastre, a gente atua onde dá, onde a gente consegue uma oportunidade de fazer o acolhimento da tropa. A gente prepara uma área de descompressão sempre, que pode ser uma tenda, pode ser uma casa, mas às vezes acontece do acolhimento ser na própria rua. Só para vocês não estranharem que a gente está aqui na rua. Então, aqui foi onde deu, porque também foi um evento que durou só um dia, né? Foi uma madrugada e um dia inteiro. Quando o evento dura muitos dias, comumente a gente usa a área de descompressão. E aqui já são trabalhos, a gente tem imagens do trabalho de prevenção e tem o trabalho de pós, né, desastre. Esse momento aqui da praia, né, foi um momento, não sei se alguns acompanharam o falecimento daquele bombeiro, né, que estava em curso, né, para guarda-vidas. E a gente considera isso um desastre, né? Sobretudo relacionado, né? Porque eram colegas socorrendo, né? E até mesmo colegas procurando o colega, né? Que estava afundado. Então, eles estavam ali sofrendo todo um impacto, né? Principalmente psicológico, estressante, né, naquela cena. E aí aqui já foi o dia que encontraram o corpo do hoje capitão Ítalo, né? E aqui a gente estava fazendo o acolhimento, a escuta, né, qualificada desses bombeiros, colegas de turma desse bombeiro falecido. Então a gente considera como essa etapa a etapa do pós-desastre, né? Quer dizer, é a acolhida posterior a uma situação de desastre. E aqui, como a gente falou, né, são os trabalhos de prevenção.
a partir de técnicas, de dinâmicas, né? A partir do lúdico, né? A gente trabalha aqui temáticas, né? As mais diversas, né? Trabalhamos pandemia, trabalhamos a troca, né, do grupo, a apresentação uns dos outros. A gente percebe que cada grupo, né, de militar, né, em seu respectivo grupamento tem diferenciação, né? A gente tem quartéis em que você tem ali quase que uma família e tem quartéis em que eles não se conhecem, eles não se falam. Então, assim, a importância desses grupos se dá, e a beleza desses grupos se dá, nesse trabalho se dá principalmente nessa troca que eles têm uns com os outros, de conhecimento, de partilha. Aqui a gente também tem um momento de pós-desastre, né, que foi com o grupo de instrutores e de alunos, né, após o falecimento desse bombeiro, né, que eu citei, que alguns de vocês pode ser que tenham acompanhado, né, nas mídias. E, enfim, a gente estava ali fazendo um acolhimento, uma escuta, uma descompressão com eles, né, no sentido de tratar desse momento pós, né, a situação ocorrida e ajudá-los a desenvolver a resiliência coletiva após um luto, né? Isso foi importante. E aqui nós temos o trabalho, né, o primor nosso, o trabalho com o Rabecão, né? O Rabecão é o nosso serviço de recolhimento de cadáver, né? Aqui a gente fez questão de tirar uma foto com eles, exatamente aonde, né? Na viatura onde eles, né, colocam os corpos após o recolhimento. Esse serviço, em muitos municípios, ele não pertence, né, ao Corpo de Bombeiros, ele pertence enfim, empresas terceiras. E ainda no Rio de Janeiro, né, desde o governo anterior, a gente tem aí esse serviço que foi absorvido pela nossa corporação. 30 anos, né? 30 anos. E aí, por muitas e muitas questões, né, inúmeras questões, porque essa é uma tropa que muitas vezes é um lugar que ninguém quer trabalhar, exatamente porque ele vai contra a missão, né, nossa de princípio do bombeiro militar, que é o salvar, né? Então, ele gera muitos impactos, né, nesses militares, né, de toda a ordem, né? E muitos acabam ficando por muito tempo, porque é o serviço que ninguém vai, é o serviço que ninguém quer, né? E muitas vezes acaba sendo utilizado também como um castigo, né? Infelizmente, né? Isso tem em toda a instituição. E aí o bombeiro, ele tem muitas questões que são arroladas nesse processo aí de trabalho, né? E vamos seguir. Aqui foi aquela foto, essa foto que ilustra a apresentação dos comandantes, conforme eu falei, tá? Aqui é o trabalho de itinerância, né? Aqui tivemos o trabalho também com profissionais da saúde, né? Esses profissionais participaram conosco dessa roda de conversa, né? Da nossa primeira roda de conversa, é sempre muito frutífera, é sempre muito rico as experiências, né, que partilham. Aqui é o momento, né, que estavam em busca, né, do capitão, né, capitão Ítalo, que eu falei, né, hoje capitão, ele era tenente na ocasião, né, isso aqui foi um momento, né, que estávamos às 6 da manhã reunidos, né, com eles, porque o trabalho iniciava, né, né, muito cedo, né, e muitas vezes as buscas iam até o final do dia. A gente ficou por 4 dias, né, na praia ali, acompanhando o trabalho deles, acompanhando todo esse processo de desgaste, né, de estresse emocional, de luto, né, coletivo. Foi uma preleção mais motivacional para começar o dia, né, de escuta também, de acolhimento. Aqui um trabalho mais lúdico, né, de apresentação, de expressão de sentimentos, né.
Aqui essa imagem é interessante porque reforça exatamente, né, esse mito do herói que a gente tanto fala, né? Eles, na verdade, são homens que muitas vezes exercem muitas e muitas funções, né? E aí, e também pela questão, né, a exigência no próprio militarismo, de você ter, né, essa disposição, né, física, né? Esse suporte, né, da própria saúde, né, física. Então você vê que assim ele retrata exatamente o que? O homem forte, o homem musculoso, né? E aqui ele retratou porque ele disse, né, aqui nessa foto que ele gostava de praticar atividade física, né? E etc, para começar bem o dia, mas assim, isso de certa forma tem se você for analisar também espelha um pouco esse sujeito. Né? Aqui é a mesma coisa, ele expressou através do sorriso, ele é realmente um militar sorriso, né? Está sempre de bem com a vida, sempre rindo, enfim, a gente está exatamente aqui trabalhando o quê? Sentimentos, né? O retorno deles uns com os outros, enfim, esse sujeito aí, essa subjetividade. Aqui em continuidade, né, conforme a gente falou, a gente trabalha com, né, esses materiais, às vezes parecem, né, um pouco simples, né, bobos, mas na verdade toda dinâmica tem um objetivo, né, e um porquê de ser. E aí dali você vê que eles realmente há toda uma expressividade a partir do desenho, a partir, né, do falar, a partir da música que você administra. Né? A gente está agora trabalhando com a temática da dependência química, e aí a gente apresenta um vídeo, apresenta uma música e reflete sobre a história daquela pessoa, e dali surgem muitas e muitas coisas, né? E aqui, né, o cuidado ativo genuíno, toda a vida importa, né? Por que a gente entendeu dessa forma? Essa militar, né, por acaso era uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem da ambulância. Ela, nesse dia, muito angustiada, muito sofrida, né, com muitas situações, né, interiores, né, muitas dores, né, interiores, ela expressou que ela estava com uma ideação suicida, que ela estava com vontade de se jogar da torre, né, do quartel. E ali foi o momento, aquele momento de catarse, aquele momento de expressividade, um colega pediu para abraçá-la. Né? E aí foi toda essa emoção, a gente conseguiu registrar, né, e fechar, né, esse encontro assim, exatamente com esse cuidado ativo genuíno. Foi genuíno, foi dele, né, partiu dele fazer esse tipo de acolhimento. Então, ali é o momento onde as ações e os sentimentos se sobrepõem às técnicas. Né? É um momento que a gente, muitas vezes, tem que parar tudo, que o nosso objetivo, né, o objetivo da dinâmica deslancha, né? Porque você ali tem que deixar os sentimentos, aquela partilha, aquela troca se desenvolver. E o cuidado em saúde mental é isso, né, gente? Quem trabalha com saúde mental, ele tem que estar imbuído disso, não tem por onde fugir. Eu sei que aqui eu posso estar falando com muitas assistentes sociais, a gente sabe que o nosso trabalho ainda é muito incipiente nessa área, né? Mas é importante esse trabalho multidisciplinar, é importante a gente conhecer as técnicas, mas é importante a gente também ter, né, esse olhar, né, essa escuta, né, mais cuidadosa, mais qualificada, mais acolhedora. E é um fazer que se propõe unicamente em cuidar. Né? Esse projeto é o projeto que a gente diz que é o projeto do cuidado. Né? O projeto que a gente toca ele exatamente, essa é a palavra que expressa esse projeto. E aí uma frase para a gente fechar, né, que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, é um trecho de uma música, né, e é um pouco isso, né, toda a vida importa, refletiu exatamente a questão do Setembro Amarelo, né, a cor, vocês possivelmente já devem saber por quê, o IP, é que toda a vida importa, é que toda a vida tem sentido, é que é importante a gente ter essa escuta apurada, é importante a gente se importar com o outro,
né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de muitas indefinições, é um momento sem muitas respostas, né? É um momento em que a gente vive muitas hostilidades, né? Vê muitas coisas. Então, assim, você ter essa escuta apurada, você ter esse coração aberto, né? É fundamental, né? Principalmente, né, nós profissionais de saúde. E aí, até a próxima, né? Um tchauzinho do Garfield aí. A gente vai ver. Perfeito, muito obrigada pela fala de vocês, por compartilhar conosco o conhecimento, a experiência, né? A gente tem várias mensagens aqui no chat elogiando a fala, agradecendo, com algumas perguntas. Pelo avançar da hora, eu vou encaminhar as perguntas para vocês e a gente responde nos comentários. Quando vocês me encaminharem as respostas, eu respondo para eles nos comentários, porque tem muitas perguntas aqui, e aí só pela questão da hora a gente vai dando continuidade. Mas quero agradecer muito a disponibilidade das duas, de estarem presentes, de poderem compartilhar esse momento com a gente, de falar um pouco da experiência de vocês e dessa importância, né, de cuidar de quem cuida. Como é importante nós olharmos para um grupo de profissionais que se coloquem em risco pelo outro, que chamamos muitas vezes de heróis, de anjos, né? Chamamos por diversos nomes, porque admiramos muito vocês, né? Admiramos muito o trabalho que vocês fazem para a sociedade, admiramos todo o cuidado, e foi muito bom ouvi-las, muito bom ouvir também sua fala, Eliane, emocionada, nos toca, a Aline também colocando a sua experiência, assim, foi fantástico, gratidão enorme. Se nós pudéssemos, nós ficaríamos mais tempo com vocês, estenderíamos, tem gente aqui propondo para irmos até meia-noite, mas não dá, né? Não é possível. Mas olha, fica o convite deles irem até lá no quartel central, na sessão, e passarem um dia conosco, a gente mostrar, a gente apresentar, a gente andar, a gente tirar foto. Perfeito. A gente gosta de estar junto. E, Isabel, para finalizar, se você me permite, é importante dizer uma coisa. Para cuidar de gente, não precisa ser psicólogo, enfermeiro, assistente social, médico. A gente precisa ser humano, sabe? Então, que a gente possa ter esse entendimento, essa maturidade, que para cuidar uns dos outros, a gente precisa ser humano. As técnicas, as formações, elas vêm, né, por uma escolha nessa jornada, nesse caminho. A gente está hoje aqui numa jornada para poder agregar valor, alimentar e dar uma outra direção. Mas o cuidado genuíno não precisa de profissão, de técnica. Ele precisa de humanidade, tá? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho em cada um. A gente fica vendo aqui os nomes aparecendo, aí dá vontade de mandar um beijo, falar. Eu vi aqui a Verônica, o João. Um beijo neles e a gente está à disposição. O melhor dia para encontrar a gente no quartel central é quarta-feira, que a gente está junto, e é um dia de planejamento que é mais calmo, em tese, porque o restante dos dias a gente está no estado, cada dia no quartel. Muito obrigada, viu? Um beijo em cada um. Obrigada. E aproveitem o final de semana com seus amores, curtem a vida, um dia de cada vez. Vão se nutrindo, alimentando desse amor, dessas relações, que a gente vai ter mais saúde, vai viver bem e vai viver melhor. Excelente, muito obrigada, Eliane, muito obrigada, Aline. Tem várias mensagens aqui dizendo que quer estar com vocês. Então, vamos passar para o próximo evento. Imagine eu. Libriana, sanguínea, passional, que quer pegar esse povo. Nós vamos ter outros encontros que a gente vai poder conversar um pouco mais, né? Ter mais tempo para trabalhar essas temáticas. A gente vai ler aqui, tá? A gente vai ler aqui. Tá ótimo, tá bom. Muito obrigada, gratidão a vocês. Beijo. Perfeito, um beijo, meninas. Fiquem com Deus.